Bom dia para quem está aqui nesse momento ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa live num outro momento. Para quem não me conhece, meu nome é Verônica, eu sou psicóloga e o foco do meu trabalho é fortalecer a autoestima dos meus pacientes e proporcionar a eles um equilíbrio no relacionamento que eles vivem, seja um relacionamento amoroso, seja qualquer outro tipo de relacionamento. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que ele é um tanto quanto incômodo, que é justamente algo que mexe com o nosso brio, que mexe com a nossa vaidade, que nos causa desconforto, porque mostra pra gente que nós não somos perfeitos. Então, falando desse assunto propriamente dito, eu tô aqui para falar para você como é lidar com críticas, como que nós fazemos para lidar com críticas. E no momento em que a gente lida com isso constantemente, frequentemente, a gente tem que aprender a desenvolver algumas habilidades para que a gente receba essas críticas de uma maneira mais madura, de uma maneira mais consciente e que a gente também consiga compreender que as críticas nos fazem crescer, nos fazem sair do lugar, nos fazem sair da zona de conforto onde nós estamos, para que a gente perceba outras visões de uma determinada situação, outras visões de um determinado acontecimento, para a gente compreender que não é a nossa verdade que vale. E a verdade, ela também é muito relativa, eu vou falar disso aqui um pouquinho. Então, por sermos bombardeados por críticas o tempo todo, como eu acabei de falar, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Eu vou falar dos tipos de crítica que existem. Na realidade, eu não vou me aprofundar tanto, porque é um assunto bem complexo e a gente tem várias maneiras de explorar, mas hoje eu vou apontar duas visões aqui dos tipos de crítica que existem. A primeira é a crítica destrutiva, mas nós também temos o lado positivo da história, que é a crítica construtiva. Na crítica destrutiva, as pessoas costumam focar mais em rótulos que elas colocam em quem ela está criticando. Então, fulano de tal é egoísta, fulano de tal é desatento, é desajeitado, fulano de tal é uma pessoa muito difícil de lidar. Então, são alguns rótulos que a gente coloca nas pessoas. E o interessante é que em muitos momentos esses rótulos, eles vêm da pessoa que está julgando, do referencial da pessoa que está julgando. Eu não sei se você que está assistindo essa live, esse vídeo, assistiu da semana passada, onde eu falei do relacionamento. Então, existem muitas verdades que vêm a partir daquilo que eu enxergo, a partir daquela trajetória de vida que eu tenho, de alguns conceitos que eu criei ao longo da minha vida. Então, a partir daí, eu traço um perfil das pessoas com quem eu convivo e acabo julgando essas pessoas através deste meu referencial, deste meu ponto de vista. E que ele faz sentido, sim, ele é legítimo, sim, porém ele é legítimo para mim e não para o outro necessariamente. Bom dia, Felipe, tudo bom? Então, falando um pouquinho da questão da crítica destrutiva, como eu acabei de apontar, a crítica destrutiva, ela tá ligada a rótulos, ela faz parte do meu referencial, da maneira como eu enxergo a pessoa, da maneira como eu enxergo a vida, e não necessariamente
é aquilo que de fato a pessoa é, né? Então, eu acabo criticando a pessoa pelo meu olhar, pela minha verdade. E em alguns momentos a crítica destrutiva, ela pode vir repleta de raiva, de ressentimento. Então eu tô chateado com uma pessoa, eu tô magoado com uma pessoa, eu acabo fazendo uma crítica a ela, mas é baseada naquele sentimento, naquela emoção que eu tô trazendo comigo naquele momento. Se eu me acalmar, se eu me afastar da situação, se eu me afastar daquele sentimento, talvez a minha análise daquela pessoa seja outra, seja completamente diferente. Então, essa é uma das armadilhas da crítica destrutiva, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do outro ponto de vista, né? Deixa eu ajeitar aqui o meu roteiro. O outro ponto de vista, que é um pouco mais confortável, ele se dirige à crítica construtiva. A crítica construtiva é diferente da destrutiva, que é baseada em rótulos. Então eu crio uma visão da pessoa e aí, bom dia. E aí eu crio uma visão da pessoa e baseada naquela visão, baseada em todo aquele referencial que eu tracei dela, eu vou lá e faço o meu julgamento e a minha crítica da pessoa. A construtiva não. Normalmente, a crítica construtiva, ela tá vinculada a alguma situação, é algo pontual. E ela vai focar naquilo que a pessoa fez ou que ela deveria ter feito, que ela gostaria de fazer. E não tem muito rodeio, sabe? Não dá muita volta para fazer. Normalmente, quem é capaz de fazer uma crítica construtiva é uma pessoa mais direta, mais objetiva, o que não significa que ela faça essa crítica de uma forma agressiva, não é isso. Mas a ideia de não rodear tanto, de não esperar tanto, é até para não acumular tanto conteúdo, porque aí junta uma montanha que você vai... Sabe quando você tá numa situação, numa relação onde você não lida muito bem com um acontecimento, não lida muito bem com uma fala da pessoa, e aí você vai acumulando isso pra você e você não fala pra pessoa? Aí é como se você fosse varrendo a situação, as coisas pra debaixo do tapete, aquilo vai acumulando, aí o que acontece? Você explode com a pessoa. Por quê? Porque você esperou aquilo acumular e aí normalmente vem repleta de raiva, repleta de ressentimento, repleta de julgamento, que às vezes pode ser um julgamento deturpado porque tá influenciado por essa raiva. E aí, ao invés de você fazer uma crítica construtiva, você cai na armadilha da crítica destrutiva. Bom dia, Fábio. Bom dia. E como eu falei, ela é pontual, né? Ela se refere a uma situação, se refere a algo que você fez ou deixou de fazer, e ela é específica. Ela fala sobre uma situação que precisa ser resolvida. Então, a pessoa que está te criticando, ela está te criticando, porque ela não quer mais ficar naquela situação junto a você, ela quer estar bem com você, e 2, ela quer o seu bem e quer que você cresça. Então, ela não quer que você fique repetidas vezes trazendo aquele movimento que faz mal a você e que faz mal às outras pessoas. Ela quer que você cresça naquilo, que você crie maturidade com aquilo. E, de certa forma, isso influencia positivamente até na relação com a pessoa que está te criticando. Porque aí vocês vão melhorar, vocês vão agir de uma maneira mais madura, certo? Até aí, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, bom dia. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer enquanto eu tô falando aqui, fica à vontade, tá bom? Então, vamos prosseguir. Foca nos detalhes. E como ela foca nos detalhes, porque ela quer... foca nos detalhes não, perdão, ela é específica, porque ela quer resolver aquela situação, ela precisa detalhar aquela situação, ela precisa explicar aquela situação para a pessoa. Eu não me senti confortável, um exemplo.
eu não me senti confortável quando naquele dia, naquela situação, você agiu de uma maneira onde, sei lá, talvez você me expôs a uma situação e eu me senti constrangido ou constrangida. Então, eu não gostaria que essa situação se repetisse. Então, como a gente oferece uma solução para essa situação? Porque numa crítica construtiva existe essa possibilidade. A pessoa tá te trazendo um problema, mas normalmente ela te traz uma solução. Então, numa próxima situação, onde eu fizer algo que não te agrade, por favor, me chame num canto, vamos conversar sozinhos. Ela tá trazendo a crítica, mas ela tá também te trazendo uma solução. Só que antes de chegar aí, eu queria falar uma coisa para vocês. É importante você focar nos detalhes, sim, ser específico, sim, mas se você sentir que a pessoa às vezes tem uma certa dificuldade para receber essa crítica, é importante que você faça isso de uma forma bem particular, bem direcionada ao tipo de comportamento da pessoa que você vai fazer essa crítica. Então, se é uma pessoa que não tem muita facilidade para receber, você olha, eu gosto de você no aspecto X, Y, Z, porque você atua dessa maneira, então isso é muito bacana. Porém, eu acho que de repente nessa situação você poderia agir de uma outra forma. Você primeiro foca no elogio, porque aí você deixa a pessoa envaidecida no sentido assim, poxa, eu sou valorizado, ela não olha pra mim só os meus defeitos, ela sabe das qualidades que eu tenho, ela só tá mostrando pra mim os meus pontos de melhoria. Então fica mais fácil pra uma pessoa que de repente não tem tanta maturidade para receber a crítica, perceber que ela é valorizada sim, porque o outro percebe e se orgulha das qualidades dela, mas ele também quer que ela cresça e que ela melhore alguns pontos que ela tem ali, de limitação, de melhoria. E, obviamente, ela é feita de forma particular, né? Crítica de forma particular, elogio pode ser feito em público, mas a crítica normalmente é importante que você chame a pessoa num canto, não exponha a pessoa àquela situação, até para não deixá-la constrangida. E uma coisa que é muito intuitiva, mas que é extremamente importante, você tem que perceber se a pessoa tem o preparo para receber a crítica, porque às vezes você vai criticar, você vai preparar a pessoa, dizer, olha, nesse aspecto você é muito bacana, mas a gente precisa melhorar nisso, só que ainda assim a pessoa não está preparada, então não adianta você oferecer a solução, né? Se a pessoa não estiver aberta a ouvir, se a pessoa não estiver aberta a mudar, você precisa respeitar o momento dela, entendeu? Porque senão você vai falar pro vento, você vai falar para uma parede, vai bater e vai voltar. Faz sentido até aqui? Tudo bem? Bom, eu falei até agora sobre a crítica destrutiva, a crítica construtiva, mas até agora eu não falei se você sabe lidar com crítica e como que você faz para lidar com crítica, né? Como é receber uma crítica de uma maneira amadurecida? Então, como saber lidar com a crítica? Agora eu cheguei neste ponto. A gente tem que fazer uma avaliação antes de receber a crítica sobre a pessoa que está nos criticando. Como assim, Verônica? É simples. Da mesma maneira que eu pontuei a crítica destrutiva e expliquei que às vezes a pessoa está fazendo a crítica, ela não fala aquilo sobre fundamentado em algo que faça sentido, ela normalmente faz a crítica com raiva, com ressentimento. Então você precisa observar se quem está criticando você tem propriedade para te criticar, se quem está criticando você está de fato fazendo uma crítica que te derruba, te leva para baixo, ou está fazendo uma crítica que vai fazer com que você cresça. E com que a pessoa cresça, né? Porque a gente não tá aqui sozinho, a gente sempre se dá a partir de uma relação com o outro. Então, a partir do momento que eu cresço numa relação, quem está comigo e até mesmo quem está me criticando cresce junto.
Então, esse é o primeiro aspecto. É importante você saber se quem está te criticando tem propriedade para isso. Qual é o segundo ponto? Pensar e enxergar a crítica dessa forma como eu acabei de dizer. Poxa, será que eu não vou crescer com isso? Será que isso não me traz uma perspectiva de amadurecimento? Será que não vale a pena eu ouvir? Será que se eu mudar, eu não vou mudar o meu entorno, as pessoas que estão em minha volta, e vou proporcionar a ela uma situação mais próspera no sentido de bem-estar, de leveza, de trazer um ambiente onde todas as pessoas que estão perto de mim, próximos a mim, se sintam à vontade, se sintam acolhidos. Então, o que eu tenho a ganhar se eu me propor, me mostrar aberto a essa sugestão de melhoria que a pessoa que está me criticando está fazendo para mim? Então, é muito importante fazer essa reflexão. Essa é uma das formas de receber a crítica de forma amadurecida. Ou seja, trazendo essa perspectiva, enxergando a crítica dessa maneira, você tende a não agir de maneira defensiva. Uma coisa que eu falei também na última live, da história de ter 2 ouvidos e uma boca. Então, se eu tenho 2 ouvidos, é porque normalmente eu preciso ouvir mais do que falar. Então, o que acontece? Em algumas situações, a pessoa ela tem uma postura tão defensiva que quando tem alguém que vem para fazer uma crítica, e mesmo tendo a consciência que a crítica pode ser para o crescimento dela, a pessoa só está pensando numa coisa: chegar a vez dela de falar e de responder. Então, não adianta uma pessoa vir com boa intenção, fazer uma crítica construtiva e eu já pensar prontamente em rebater. Eu nem escuto o que a pessoa está falando para mim. Eu só penso em me defender e em rebater. E aí, o que acontece? Quando você não escuta, você não processa aquilo que está sendo dito para você. E se você não processa aquilo que está sendo dito a você, como você vai refletir, ponderar se aquilo faz sentido ou não? Se de repente não seria melhor você melhorar naquele aspecto ou não? Você não deu essa chance. E o mais interessante, pessoal, é que você não deu essa chance, não é a pessoa, você não deu essa chance a você. Porque tudo que faz com que a gente reflita a nosso respeito sobre o nosso jeito de pensar, sobre a nossa postura, sobre a nossa forma de agir, sobre a nossa forma de lidar com a diversidade, se a gente não reflete a respeito disso, a gente não cresce. E se a gente não cresce, as pessoas que convivem com a gente tendem a não é que tendem a não crescer, tendem às vezes a se sentir exaustos de tentar fazer com que você enxergue a vida de uma outra forma, sob um outro prisma, e você continua naquele processo, naquele movimento, naquele círculo vicioso, e você vai repetidas vezes fazendo um movimento que não beneficia a você e nem ao outro que convive com você. Então, é importante não agir na defensiva por conta disso. E aqui, nesse aspecto que eu vou levantar agora, ele vai falar muito sobre a nossa vaidade. Porque a gente, por mais que a gente escute repetidas vezes algumas recomendações, algumas falas de outras pessoas, a gente tende a achar que nós somos perfeitos, que nós somos certos e quem tá errado é o outro. Isso é um movimento nosso e a gente faz de forma até inconsciente. A partir do momento que a gente cria consciência de que nós não somos perfeitos, que a gente age com uma certa humildade, a gente se torna aberto a crescer e recebe uma crítica de uma maneira mais amadurecida. Lembra também que na outra live do relacionamento eu falei do bambu? O bambu é extremamente forte,
O bambu, ele é extremamente, ele é extremamente poderoso dentro da estrutura dele, mas ele é extremamente flexível. Ele, como eu falei, tinha parado aqui. Então, seja consciente de suas imperfeições. Só assim você vai ter a humildade e a maturidade para lidar com algo que só vai te proporcionar crescimento. E para isso é importante que você haja com calma, com ponderação, porque aí esse processo, esse movimento se torna mais fácil, menos doloroso para você, e você proporciona a possibilidade de receber uma crítica de uma forma mais racional, sabe, aquilo não é pessoal, não é uma implicância com você, é algo que está sendo dito a você que vai te levar ao desenvolvimento. Por isso, a importância de não levar isso para o pessoal. Então, aqui eu pontuei algumas situações, são inúmeras, como eu falei, mas eu não iria elencar todas, né, para vocês, sobre a crítica construtiva, a crítica destrutiva, que é aquela que normalmente vem sem fundamento algum, e como lidar com elas. E se você conhece alguém que passe por uma situação como essa, que tenha essa dificuldade, seria bacana você compartilhar. Gostaria de agradecer a quem esteve aqui cedinho, né, madrugando comigo, e espero que na próxima live nós estejamos juntos também, tá bom, pessoal? Um beijo grande a vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!